Vamos começar com a nossa primeira notícia. Khabib Nurmagomedov finalmente quebrou o silêncio sobre o futuro de Usman Nurmagomedov, e suas declarações aumentaram ainda mais a expectativa em torno de uma possível mudança para o UFC. Depois de conquistar uma vitória por nocaute espetacular em sua última luta sob contrato com a PFL em Nova York, Usman entrou oficialmente em uma fase de grande incerteza. Agora, como agente livre, ele pode escolher o próximo passo de sua carreira. E toda a comunidade do MMA está acompanhando a situação de perto. Khabib, que é primo e treinador de Usman, deixou claro que acredita que ele já provou ser o melhor peso leve fora do UFC. Para Khabib, existem diferentes níveis dentro do MMA, e ele acredita que os fãs poderão descobrir muito em breve como Usman se compara aos melhores lutadores da organização. Segundo Khabib, as negociações serão intensas durante o próximo mês e não deve demorar muito para que o futuro de Usman seja definido. O cenário ficou ainda mais interessante depois que Dana White aparentemente deu uma pista sobre uma possível chegada de Usman ao UFC. O presidente da organização comentou em uma publicação relacionada à sua coletiva de imprensa, aumentando os rumores de que um acordo pode estar próximo. Mas existe um detalhe importante. Josh Thompson, companheiro de equipe de Usman, acredita que ele pode considerar outras opções antes de assinar com o UFC. A questão principal seria financeira. Usman já estaria ganhando uma quantia muito significativa na PFL, possivelmente mais do que quase todos os pesos leves do UFC, com exceção do campeão. Então, do ponto de vista financeiro, abandonar esse cenário pode não ser uma decisão simples. Thompson explicou que, depois da fusão envolvendo PFL e Bellator, existe ainda mais interesse em manter Usman dentro da organização. Por isso, um novo contrato poderia ser bastante lucrativo e de longo prazo. Além disso, Usman ainda é muito jovem, com apenas 29 anos, e tem bastante tempo para construir seu legado. Na visão de Thompson, poucos lutadores fora do UFC realmente representam um grande desafio para Usman. Ele destacou Archie e Paul Hughes como alguns dos adversários mais difíceis que o russo enfrentou recentemente. Agora, Usman tem uma decisão enorme pela frente. Ele pode buscar o maior desafio esportivo possível no UFC ou continuar construindo seu legado enquanto recebe uma excelente remuneração fora da organização. E com Khabib afirmando que a verdade será revelada em breve, o próximo capítulo dessa história promete ser um dos mais importantes da carreira de Usman. Vamos passar para outras notícias. Arman deixou sua posição muito clara sobre uma possível luta contra Charles Oliveira. O peso leve armênio não parece interessado em aceitar esse confronto simplesmente por aceitar, especialmente se o cinturão BMF não estiver em jogo. Em uma nova entrevista, Arman explicou que só estaria disposto a enfrentar Charles sem o título BMF caso o UFC faça uma garantia importante. Ele precisa ser o próximo desafiante ao cinturão dos leves depois dessa luta. A declaração deixa claro que Arman está pensando no próximo passo de sua carreira e não quer assumir um risco enorme sem uma recompensa esportiva proporcional. Segundo Arman, se a luta contra Charles acontecer sem o cinturão BMF, o confronto perde grande parte do interesse para ele. No entanto, existe uma condição que poderia mudar completamente essa situação. Se o UFC disser que essa luta será justamente o caminho para uma disputa pelo título dos leves, Arman estaria disposto a aceitar. Essa postura faz sentido dentro do atual cenário da divisão. Charles continua sendo um dos nomes mais perigosos e experientes da categoria, enquanto Arman busca se aproximar novamente de uma oportunidade pelo cinturão. Enfrentar Charles seria, sem dúvida, um desafio enorme. O brasileiro possui uma das finalizações mais perigosas do MMA e também tem experiência em grandes lutas pelo título. Para Arman, porém, uma luta desse tamanho precisa representar algo maior do que apenas mais um combate no cartel. O objetivo parece ser bastante claro: chegar ao cinturão. Arman já demonstrou que acredita estar entre os melhores pesos leves do mundo, e uma vitória sobre Charles poderia fortalecer ainda mais sua posição na divisão. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer correr o risco de enfrentar um adversário desse nível e depois descobrir que ainda precisará de outra vitória antes de receber uma oportunidade pelo título. Por isso, a condição apresentada é simples. Sem o BMF, a luta só interessa se houver a garantia de que Arman será o próximo desafiante ao cinturão. Agora, tudo depende do UFC.
Se a organização aceitar essa exigência, poderemos ter um confronto enorme entre dois dos melhores pesos leves da divisão, com consequências diretas para a corrida pelo título. Vamos passar para outras notícias. Dana White fez uma declaração interessante sobre o próximo grande desafio de Islam Makhachev, e segundo o presidente do UFC, Ian Machado, Gary pode representar uma ameaça seríssima em um cenário específico. O próximo evento numerado da organização promete um confronto clássico entre estilos completamente diferentes. Um especialista em grappling contra um dos strikers mais técnicos da divisão. Depois da estreia do UFC na Sérvia com o UFC Belgrade, realizado no último sábado, o octógono agora retorna aos Estados Unidos. Após mais um Fight Night no Meta Apex no próximo fim de semana, todas as atenções estarão voltadas para o UFC 330, que acontece na Filadélfia no dia 15 de agosto. O evento será liderado por uma disputa de cinturão dos meio-médios entre Islam Makhachev e Ian Machado Gary. Islam entrará no octógono como favorito, especialmente por causa de sua experiência no grappling, seu controle no chão e sua capacidade de neutralizar adversários com pressão constante. No entanto, Dana White acredita que existe uma situação específica que pode tornar essa luta muito mais complicada para o campeão. Para vencer, Islam provavelmente precisará levar Gary para o chão e controlar a luta através de seu wrestling e grappling. O problema é que Gary é extremamente habilidoso, justamente em impedir que seus adversários consigam estabelecer esse tipo de jogo. O irlandês possui movimentação, distância e consciência defensiva suficientes para dificultar as entradas de queda. E se conseguir manter a luta em pé durante grande parte do confronto, suas chances podem aumentar consideravelmente. É exatamente aí que entra a análise de Dana White. O presidente do UFC enxerga esse combate como um verdadeiro choque de estilos. De um lado, Islam, conhecido por sua pressão, controle e domínio no chão. Do outro, Gary, um striker técnico que pode tentar manter a distância e transformar a luta em uma batalha de precisão e movimentação. Para Islam, o caminho mais provável para a vitória parece ser colocar Gary em uma situação desconfortável no grappling. Mas se Gary conseguir parar as quedas, permanecer de pé e controlar o ritmo, Dana acredita que ele pode se transformar em uma ameaça muito maior do que muitos estão esperando. E é justamente essa diferença de estilos que torna o UFC 330 um dos confrontos mais intrigantes do calendário. Vamos passar para outras notícias. Dana White parece ter colocado um grande ponto de interrogação sobre a possibilidade de o UFC realizar um evento na Espanha em um futuro próximo. Os fãs espanhóis aguardam há anos a oportunidade de receber uma grande noite do UFC em seu país, especialmente com Ilia se tornando uma das maiores estrelas espanholas do MMA. A expectativa era de que a organização finalmente levasse um evento para a Espanha, mas os comentários recentes de Dana White podem ter esfriado bastante essas esperanças. Durante a coletiva de imprensa após o UFC Belgrade, Dana foi questionado sobre a possibilidade de realizar um evento no país. A resposta do presidente do UFC foi bastante direta. Segundo Dana, realizar um Fight Night ou até mesmo um evento numerado na Espanha nunca foi uma tarefa simples. Ele afirmou que, se fosse fácil organizar um evento no país, o UFC provavelmente já teria feito isso há muito tempo. Dana também explicou que existem dificuldades relacionadas à situação política e à logística para entrar e operar no território espanhol. Embora não tenha descartado completamente a possibilidade, suas declarações deixaram claro que existem obstáculos significativos que precisam ser resolvidos antes que o UFC consiga organizar um evento por lá. O presidente do UFC chegou a fazer alguns comentários sobre um incidente recente envolvendo imigração na região de Ceuta, onde milhares de imigrantes atravessaram a fronteira de forma irregular. Dana usou o episódio para ilustrar algumas das dificuldades que, segundo ele, tornam a realização de eventos na Espanha mais complicada. Ainda assim, Dana deixou uma pequena porta aberta. Ele afirmou que a organização vai continuar tentando encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. Portanto, a Espanha não está necessariamente fora dos planos do UFC para sempre. O problema é que, neste momento, não existe nenhuma indicação concreta de que um evento será realizado no país em breve. Para os fãs espanhóis, isso certamente será uma notícia frustrante. A presença de Ilia poderia transformar um evento em território espanhol em uma das maiores noites da história do MMA no país.
mas a organização parece estar enfrentando obstáculos que vão muito além da simples escolha de uma cidade ou de um estádio. Por enquanto, a mensagem de Dana White é clara. Realizar um evento na Espanha continua sendo uma tarefa difícil, e o UFC ainda precisa encontrar uma solução antes de transformar esse projeto em realidade. Vamos passar para outras notícias. Kamaru Usman e Islam Makhachev protagonizaram um momento bastante descontraído ao lado de Justin Gaethje durante o PFL New York, e dessa vez, o alvo das brincadeiras foi a barriga do veterano peso leve. Islam encontrou Usman e Gaethje no evento, e os três começaram a conversar de maneira descontraída. Como era de se esperar, Islam não perdeu a oportunidade de provocar o amigo. O detalhe que chamou atenção foi a aparência física de Gaethje. Depois de passar bastante tempo sem lutar, ele não estava exatamente com o mesmo físico extremamente definido que os fãs costumam ver durante os períodos de preparação para suas lutas. Islam percebeu isso imediatamente e começou a brincar com Gaethje. Usman também entrou na brincadeira, deixando o momento ainda mais engraçado. A conversa rapidamente se transformou em uma espécie de provocação amistosa entre os lutadores. Islam elogiou alguns detalhes no equipamento de Gaethje, mas deixou claro que havia uma coisa que ele não aprovava: a barriga do americano. Gaethje, conhecido por seu estilo agressivo e por nunca fugir de uma provocação, respondeu de maneira descontraída, basicamente dizendo que simplesmente não tinha a mesma aparência física de Islam. O momento mostra um lado diferente dos grandes nomes do MMA. Dentro do octógono, Islam e Gaethje são conhecidos por batalhas extremamente intensas, mas fora dele existe claramente uma relação de respeito e amizade entre vários desses atletas. Para Gaethje, esse tipo de provocação provavelmente não significa absolutamente nada. Afinal, o lutador já passou por algumas das guerras mais brutais da divisão dos leves e sabe muito bem como lidar com pressão e críticas. Além disso, é importante lembrar que o físico de um lutador pode mudar completamente quando ele não está em campo para uma luta. Manter o mesmo nível de definição durante todo o ano simplesmente não é uma prioridade para muitos atletas. E foi exatamente isso que tornou a situação tão engraçada. Islam viu a oportunidade, Usman entrou na brincadeira e Gaethje simplesmente aceitou a provocação. No final, foi apenas um momento de rumor entre três grandes nomes do MMA, mostrando que, apesar da rivalidade e da competição dentro do esporte, esses lutadores também conseguem se divertir e brincar uns com os outros quando estão longe do octógono. Vamos passar para outras notícias. Alex Pereira já está de olho no próximo grande desafio de sua carreira e deixou claro que pretende voltar à disputa pelo cinturão dos pesos pesados do UFC o quanto antes. Durante uma sessão de perguntas e respostas antes do UFC Belgrade, Pereira revelou que pretende realizar apenas mais uma luta antes de enfrentar o vencedor do confronto entre Ciryl Gane e Tom Aspinall pelo título dos pesos pesados. A declaração mostra que Pereira acredita estar muito perto de receber novamente uma oportunidade pelo cinturão. Depois de conquistar seu espaço na divisão dos pesados, o brasileiro parece determinado a continuar avançando até chegar novamente ao topo. O plano, portanto, parece bastante simples. Pereira quer fazer uma luta, provar que continua sendo uma ameaça entre os pesos pesados e, em seguida, enfrentar o vencedor de Gane contra Aspinall pelo título. Esse confronto será extremamente importante para definir o futuro da categoria, já que tanto Gane quanto Aspinall são considerados nomes de elite na divisão. Mas a sessão de perguntas e respostas acabou tomando um rumo completamente inesperado. Em determinado momento, um fã pegou o microfone e avisou que não tinha exatamente uma pergunta para Pereira. Em vez disso, ele queria fazer apenas uma coisa. O fã começou a gritar o nome de Ciryl Gane, iniciando um canto que rapidamente chamou a atenção de todos no local. A situação ficou ainda mais curiosa quando outras pessoas começaram a acompanhar a provocação. Pereira, por sua vez, não pareceu perder a calma. O brasileiro simplesmente recebeu o momento com tranquilidade e permitiu que o fã terminasse sua manifestação antes de seguir com o evento. Apesar de parecer apenas uma situação engraçada, o episódio também mostra o tamanho da expectativa em torno da divisão dos pesos pesados. Pereira quer voltar ao cinturão, Aspinall quer consolidar seu domínio, Gane continua buscando uma nova oportunidade de título.
E dependendo dos resultados, podemos acabar vendo Pereira enfrentar justamente um desses dois nomes em uma das maiores lutas possíveis para a categoria. Por enquanto, o brasileiro parece disposto a esperar apenas o necessário. Primeiro, uma última luta. Depois, o objetivo principal, uma disputa pelo cinturão dos pesos pesados contra o vencedor de Gane e Aspinall. Vamos passar para outras notícias. Usman Nurmagomedov está no centro das atenções depois de mais uma atuação impressionante. E agora seu empresário, Ali Abdelaziz, acredita que o campeão da PFL pode causar um impacto enorme caso assine com o UFC. Na última sexta-feira, Usman protagonizou o evento principal do PFL New York, realizado na UBS Arena, e precisou de apenas um round para nocautear Archie Kogan. A vitória foi mais uma demonstração do talento do russo, que agora mantém um cartel invicto de 22 vitórias e nenhuma derrota, além de continuar com o cinturão dos pesos leves da organização. Depois desse resultado dominante, os rumores sobre uma possível mudança para o UFC ficaram ainda mais fortes. Muitos fãs querem ver Usman enfrentando os melhores nomes da divisão, e Ali Abdelaziz acredita que seu cliente pode rapidamente se tornar uma das maiores ameaças do elenco. O empresário chegou a fazer uma previsão bastante ousada envolvendo Ilia. Segundo Ali, Usman poderia repetir no UFC o tipo de sucesso que outro de seus clientes conseguiu recentemente, mas de uma maneira ainda mais impressionante. A ideia seria colocar Usman diante de Ilia e ver o campeão da PFL tentar superar o desempenho de Justin Gaethje. Gaethje recentemente conseguiu uma vitória extremamente importante sobre Ilia. E agora existe a possibilidade de Usman tentar fazer algo ainda mais rápido caso os dois caminhos se cruzem no futuro. Essa previsão mostra o nível de confiança que Ali Abdelaziz possui em seu lutador. Usman não apenas está invicto, como também vem demonstrando evolução constante em diferentes áreas do MMA. Sua combinação de velocidade, wrestling, controle no chão e capacidade de finalizar adversários faz dele um nome extremamente perigoso para qualquer peso leve. Se ele realmente assinar com o UFC, a divisão poderá ganhar uma nova ameaça imediatamente. E existe ainda outro fator importante. Usman tem apenas 20 lutas profissionais e continua invicto. Isso significa que seu potencial de crescimento ainda é enorme. Por enquanto, nada está confirmado sobre seu próximo destino. Mas depois do nocaute dominante em Nova York, o interesse do UFC parece cada vez maior. E se Ali estiver certo, Ilia pode ter um problema ainda maior pela frente, caso Usman finalmente faça sua chegada ao octógono.